a aliança. E por causa de uma pessoa, toda a nação cumpriria a aliança. E Jesus veio como o único ser humano que era Deus e homem. E ele cumpriu a aliança. E, portanto, é chamado Israel, o Filho de Deus. Israel era a criança de Deus. E, portanto, Israel poderia ser salvo. E estou falando de todo Israel, não como uma nação, mas quem quer que faça uma aliança com Deus para ser filhos de Deus, filhos de Abraão na fé, você me acompanha, todo mundo. Então, dissemos que Deus não desistiu de Israel, mas a aliança não se baseava no que eles fariam, mas no que Deus faria, baseada em sua palavra, sua promessa, sua performance, não na nossa performance. Portanto, a história de Israel é a história de Jesus, é a nossa história, é a história da igreja. Então, na verdade, eu poderia te dar exemplos da Bíblia, não apenas de Davi e Golias, mas vários exemplos na Bíblia. Então, eu amo quando ele diz em Apocalipse 21 que ele estará com eles. Tudo se resume a estar de volta com Deus. Esta é a promessa e ela será cumprida através de Jesus em todos os seus filhos que escolhem Jesus. Eles chegarão à terra prometida. Portanto, não desanime quando olhar para si mesmo. Você nunca é chamado a olhar para si mesmo. Você é chamado a olhar para Jesus. Então, vamos começar do começo. Adão, Gênesis capítulo 3, versículo 24. Diz que, após pecarem, ele os expulsou do jardim. E ele colocou um querubim. Quero dizer, ele colocou, não diz um, porque seria querube. Ele colocou querubins. Isso é plural. E se você olhar em hebraico, 2 querubins em hebraico. E a espada, guardar o caminho para a árvore da vida é algo ruim ou bom? O que você acha? Eles perderam o jardim, perderam o acesso à árvore da vida. Basicamente, eles estavam prestes a morrer. Deveriam morrer instantaneamente, exceto que Jesus foi o cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo, de acordo com o Apocalipse. E por causa disso, eles não morreram. E Jesus veio logo então e sacrificou um cordeiro para dar a eles coberturas, porque eles estavam instantaneamente nus, e para ensinar-lhes que há um cordeiro que morrerá por eles, portanto, eles não morrem hoje. Você me entende? Bem, o que aconteceu lá? Quando Deus colocou 2 querubins com uma espada de fogo. Pessoal, tantas vezes na Bíblia, olhamos para as palavras e não olhamos para o contexto. E eu também odeio dizer que muitas vezes a tradução não é tão boa quanto o original, porque toda tradução é uma interpretação. Por exemplo, quando diz que Deus disse a Caim, o pecado está à porta, mas você deve dominá-lo. Em hebraico diz que há um sacrifício pelo pecado do lado de fora da porta se você não dominá-lo. Só um pouco diferente. Há um sacrifício pelo pecado fora do portão se você falhar. Essa era a esperança. Onde ele diz a Maria, vá e não pegue mais. Em grego diz, eu não te perdoo, portanto, você pode ir e não pecar mais. Eu não te condeno, sinto muito. Eu não te condeno, você está perdoada. Portanto, você tem um novo começo, pode começar de novo. Você pode ir novamente e não pecar mais, porque você não está sob condenação. Você não está sob o pecado. Você é livre, você é um novo ser. Você me entende? Parece um pouco diferente. Bem, o que aconteceu aqui? Mesmo aqui, Deus fala sobre a segunda vinda. Ouça com atenção. Os querubins estão sempre na Bíblia, onde está a presença de Deus, onde está o trono de Deus. A imagem lá em Gênesis é que havia o trono da glória onde Deus estava. Havia 2 querubins à esquerda e à direita do trono, e havia um rio de água da vida que saía de debaixo do trono. Você se lembra que havia a árvore da vida crescendo sobre a água, à esquerda e à direita, bem ali na presença de Deus? Quando Deus colocou os querubins e a espada, a palavra em inglês. A propósito, a Bíblia diz em Salmo 80, versículo 1, que você está entronizado entre os querubins. Está claro, está evidente para todos. Nisso Deus está na verdade dando a Adão e Eva um pequeno vislumbre do santuário, enquanto toda a esperança parece ter se ido ao deixarem o jardim, como se estivessem destinados a morrer, enquanto enterram seu primeiro filho. Na verdade, segundo, Deus lhes dá um vislumbre do plano de salvação, um vislumbre da maior esperança, a segunda vinda como? Ouçam, pessoal.
palavra usada, espada de fogo, é Shequina. Você sabe de onde vem essa palavra? O que vem dele, Shequina. Você sabe o que Shequina significa? Quem sabe o que significa Shequina? O trono da misericórdia, o glorioso assento da misericórdia, amor e compaixão de Deus. A palavra lá não é espadas. A palavra ali se refere a 2 anjos, 2 querubins que estão sempre apenas onde Deus está. Assim, Deus estava ali, a presença de Deus junto à árvore. E Deus disse: eu vou vigiar com minha misericórdia, minha compaixão e amor. Não era apenas para impedi-los de comer da árvore e viver eternamente e miseravelmente. Era também uma mensagem de que eu preservarei a árvore. Deus cortou a árvore, eu preservarei esta árvore e você voltará e comerá dela novamente. Eu me coloquei na aliança e eu prometi a mim mesmo e a minha vida. E então Jesus sacrificou o cordeiro. E ele disse: você vê este cordeiro. Eu vou pagar por você e você voltará e comerá novamente. Essa foi a mensagem. Isso é totalmente diferente, não é? Fala sobre a segunda vinda. O cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Na verdade, em hebraico diz, antes da fundação do mundo, ele foi escolhido como nossa salvação antes da criação do mundo. 1 Pedro 1:20. É, claro. Jesus foi fisicamente sacrificado na cruz, mas, na perspectiva eterna, antes de sermos criados, a Trindade se reuniu e conversou e disse: criamos os seres humanos, damos a eles liberdade, eles serão como nós, eles poderão escolher. E se eles escolherem se rebelar, e eles vão, porque Deus conhece o fim desde o começo, o que eles devem fazer, e Jesus diz: bem, eu tenho uma proposta. Eu vou pagar por eles e experimentar a segunda morte, a morte eterna. Assim eles não precisam pagar por isso. Esse era o plano de salvação. E foi isso que Deus disse a Adão e Eva quando colocou ali os querubins. Ele disse: você vê isso, esta é a minha presença. Eu vou guardar a árvore e eu vou garantir que morrerei por você. E você voltará e comerá isso novamente. Você pode contar com isso porque eu pago por isso, porque eu prometo. Não foi por acaso. Foi muito deliberado que as palavras estão lá. Shequina. Através de todas essas coisas, Deus estava dando a Adão um vislumbre do santuário, da segunda vinda, do sacrifício e do plano de salvação. O cordeiro que foi sacrificado também deveria lhes dizer que há um plano e que eles serão salvos. Diz lá que ele habitava entre os querubins a leste do jardim e a espada de fogo estava lá, para guardar o caminho para a árvore da vida. O fogo fez isso. Isso é dos comentários de James, Fawcett e Brown. De acordo com a tradução hebraica, o fogo realmente mostrou a ira e a desaprovação de Deus ao pecado. Mas também você mostrou a promessa de salvação de Deus por causa da palavra Shequina e do cordeiro sacrificado. A mediação de um Salvador prometido como o caminho da vida, como o caminho de volta ao jardim e de volta a Deus. Vamos colocar isso em uma imagem para você. Espada de fogo, Shequina, usada sempre para a presença de Deus. Os querubins, sempre usados na presença de Deus, a palavra que ele colocou, querubins Shequina, que também significa a presença de Deus, fala sobre a presença de Deus, uma promessa de que minha presença estará com você até que voltemos a estar juntos. Na verdade, se você pensar sobre isso, e falaremos mais sobre isso depois, quando Deus se mostrou a Abraão, como ele se mostrou a Abraão. Não foi um fogo passando pelos animais em Gênesis capítulo 15, quando ele fez a aliança. Entre os animais divididos, quando ele se mostrou a Moisés, não era um fogo ardendo em uma sarça. Quando ele se mostrou, eu poderia dar o exemplo de Salomão no templo. Quando Salomão orou pelo templo, não era a glória de Deus vindo como um fogo e todos tinham que sair. A mesma palavra repetidamente, Shequina. Isso significa que a presença de Deus quer estar com você. E Ele não fará uma pausa até que estejamos juntos novamente. Ele vai consertar o relacionamento quebrado. Isso se aplica a cada história na Bíblia. Por exemplo, diz que Abraão
esperou pela cidade que tem fundamentos, cuja construção é de Deus. Tudo isso na Bíblia, todos eles morreram não tendo recebido a promessa, mas todos estavam longe da promessa, e todos eram peregrinos, e todos desejavam um lugar diferente, a terra celestial. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, porque Ele preparou uma cidade para eles. Eu vou preparar um lugar, e se eu for, voltarei, e os levarei até lá. Bem, se você fala sobre tabernáculos, a entrada na terra prometida, não se trata de Canaã, trata-se do país celestial, que todos esperavam e aguardavam. Paulo não fala sobre este país. Ele diz que é um país que não é construído por homens. Abraão não estava procurando por este país, mas por aquele país. É incrível que essa seja a esperança de todas as eras, que em breve veremos Jesus face a face. Você conhece a canção Face a Face com Cristo, meu Salvador. Não é incrível ver Deus face a face? O que você vai dizer a Ele? Como você se imagina vendo Deus face a face? Sim, sim, continue cantando. Face a face, como será isso? Essas são as palavras. Como será, eu acho? Não me lembro. Então, o Apocalipse diz: Eis que faço novas todas as coisas. Um novo céu e uma nova terra. E a propósito, este não é um assunto, mas a palavra ali não é nova. É cosméticos, que significa na tradução do grego copiar e colar. Sim, é isso que significa. Eu sei que você sorri, mas cosméticos significa voltar e fazer tudo o que aconteceu. E voltar ao estado original, como foi criado. O que estava no jardim era perfeito. Deus olhou e tudo era perfeito. Deus vai desfazer o que aconteceu depois do perfeito, quando o pecado entrou, e Ele vai copiar e colar como era na criação, trazendo tudo de volta ao estado original. Se você quer saber como é o céu, olhe para o jardim. Será exatamente o mesmo. Se Deus pudesse ter feito melhor, Ele teria feito. Ele fez perfeito. Não há nada melhor do que perfeito. Ele não vai fazer um trabalho melhor porque Ele fez um bom trabalho. Ele vai voltar ao mesmo trabalho. Mas de qualquer forma, essa é a palavra, cosmético. Então, Abraão e Deus. Deus mostra Abraão. E em Gênesis capítulo 15, Deus faz um pacto com Abraão e diz, como aconteceu com Adão: traga-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma tartaruga, uma pomba. E então ele diz, corte-os ao meio. O que é isso? O pecado é uma parede de separação que separou Deus de Deus, nós de nós e nós de Deus. Separe-os em 2, no meio. E coloque-os em lados opostos, inimigos. E aconteceu que quando o sol se pôs e estava escuro, uma tocha ardente. Que palavra está aqui? Adivinhe o que... ardendo. Estou com medo. Não, isso é uma boa notícia. É Shequina. Uma tocha ardente veio. O que é isso? Shequina. É a misericórdia. É a presença de Deus. Sua graça. Uma tocha ardente. A mesma palavra. Passou entre as partes. E então o Senhor fez um pacto. Não é uma boa notícia. Dizendo a seus descendentes, Ele diz que eu vou te dar descendentes como o começo. E então Ele diz aos seus descendentes, eu vou dar a terra. Então qual é o ponto? Ter aqueles animais cortados ao meio e passar entre eles como uma tocha ardente. Este é o pacto, pessoal. Deus diz, o pecado nos separou. Mas eu me coloco como pacto, como promessa, que eu vou passar entre as partes separadas e quebradas, e eu as reunirei. E eu passarei pelo fogo, se for necessário. E eu mesmo morrerei e pagarei por isso. E eu serei cortado, porque ele foi cortado por nós. E eu vou me cortar, como esta parte é cortada, e vou trazer você de volta junto comigo. Essa é a palavra. Vem da palavra cortar. Um acordo. Na cultura hebraica, quando você faz um pacto, você traz um animal, corta-o em 2 e depois coloca as partes juntas e as come juntas. Você corta um acordo. Mais tarde, eles apenas pegavam uma nota e a quebravam em 2. Você fica com metade, eu fico com metade. Eles cortavam um acordo. Ele cortou um acordo com Abraão e com todos nós, que ele passaria pelo fogo e nos traria de volta juntos. A propósito, a mesma palavra usada com Abraão,
para cortar os animais ao meio, e eu irei entre eles e os reunirei, é a palavra usada no Salmo 118, versículo 10. Todas as nações me cercaram, em nome do Senhor eu os cortei ao meio, cercaram-me de todos os lados, em nome do Senhor eu os cortei ao meio, cercaram-me como abelhas, como leões, como um fogo ardente. Novamente, a mesma palavra, em nome do Senhor eu os cortei ao meio. E eu perguntei a alguém, um pastor, como você explica isso? Bem, Davi estava bravo e ele vai simplesmente destruir os inimigos. Até algumas das traduções traduzem, eu os destruí. Em hebraico diz a mesma palavra, Shekinah. Não vou me defender, mas apelar ao meu Deus que fez o pacto comigo e ele será quem me defenderá. Em nome do Senhor, apelo ao pacto. Essa é a tradução. Em nome do Senhor, oro para que eles façam parte dos mesmos pactos, para que possamos estar unidos e não haja mais conflito entre nós. É uma compreensão totalmente diferente quando você coloca a palavra apropriada lá. Então, Jesus foi cortado por nós. Ele é aquele que veio interceder entre as partes quebradas para consertar o relacionamento rompido. O pacto com Abraão foi que Jesus mesmo virá e pagará por isso. E independentemente do que Abraão fez, Deus manterá seu pacto com base em seu sacrifício, não em Abraão. Deus erradicará o pecado e em sua promessa, ele garantirá que levará Abraão à terra prometida. Deus promete nos trazer de volta à terra prometida. Havia uma tocha ardente à presença de Deus que veio para consertar isso. Toda a Bíblia, pessoal, fala sobre a mesma promessa. A tocha ardente para Abraão, a espada ardente para Adão, a sarça ardente para Moisés. Quando Deus chama Moisés, ele o chama duas vezes. Moisés, Moisés. Quando Deus chama Abraão, ele o chama duas vezes. Abraão, Abraão. Quando Deus chama Marta, Marta, Marta. Quando Deus chama, você se lembra. É um padrão na Bíblia. Eu poderia ir alma, alma. Quando Deus chama a alma na estrada para Damasco, Deus mostra a alma como um fogo e ele ficou cego. Espada ardente, luz ardente, tocha ardente para Abraão, sarça ardente para Moisés. Eu poderia continuar e continuar. A mesma palavra Shekin, Shekinah, a presença de Deus e sua misericórdia vem não para nos destruir, mas para consertar o relacionamento quebrado e nos levar de volta ao céu. Deus não muda, nós mudamos. Deus é o mesmo ontem e amanhã. Quando ele fez o pacto, ele conhecia a sua vida, seus pecados e o que você está prestes a fazer daqui a 2 anos. E mesmo assim, decidiu dizer Salvador.